Olá, estamos de volta para mais uma videoaula para o CEAP Colina e também para todos quantos acessarem esse vídeo. Nossas videoaulas são a respeito da Palavra de Deus, a respeito da Bíblia. E nossas videoaulas estão disponíveis no canal do YouTube da Igreja em Piracicaba. Sempre que você quiser acessar, compartilhar, também comentar alguma coisa, pode usar o canal da Igreja em Piracicaba. E estou aqui, meu nome é Alexandre ABC, junto com o meu companheiro, o Valdinei Barrios, que está nos filmando agora, fazendo essa gravação. Então, nós queremos levar para vocês essa aula e que todos sejam beneficiados. Quando nós penetramos na palavra do Senhor, nós cremos que todos são muito ajudados. E essa é a nossa intenção hoje, que todos sejam ajudados. Por causa disso, que nós queremos ser ajudados, nós vamos orar e pedir para o Senhor nos abençoar nessa aula. Pode me acompanhar? Então vamos juntos orar. Você pode fechar seus olhos, você pode baixar a cabeça e me acompanhar. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti. Antes de mais nada, nós pedimos a Tua presença. Nós pedimos a Tua bênção, nós pedimos a Tua condução, nós pedimos que o Senhor fale com cada um de nós o que está na Tua palavra, como penetrar na palavra do Senhor, como nos relacionarmos com a Bíblia. Ó Senhor Jesus, dá revelação para nós, para todos aqueles que estão nos assistindo, dá um espírito de sabedoria e de revelação. Senhor Jesus, como nós precisamos de Ti. Por isso, Senhor, nós invocamos o Teu nome. Ó Senhor Jesus, esteja conosco em toda essa aula. Venha falar, venha se colocar no coração de cada uma das pessoas, Senhor, que estão nos vendo agora, nesse momento. Senhor Jesus, queremos dizer a Ti, Senhor, Tu és o mais importante dessa aula. Tu és o mais importante da palavra. Se lermos a palavra sem buscar o Senhor, nós não conseguimos ganhar muita coisa. Mas, Senhor, quando nós lemos a Bíblia, invocando o Teu nome, buscando a Tua presença, nós ganhamos a vida. Obrigado, Senhor, por estares falando conosco neste momento. Continua conosco, Senhor. Amém. Amém. Então, prosseguindo nas nossas aulas, estamos vendo a respeito da palavra de Deus, a realidade da palavra. É um assunto que nós iniciamos na aula anterior e vamos continuar nessa aula. Nós tínhamos 5 pontos para descrever a respeito desse assunto. Nós falamos sobre 2 pontos e hoje nós vamos falar sobre os últimos 3. Então nós já falamos sobre a letra mata, mas o espírito da vida, e falamos de Cristo e a palavra. Tomar a Bíblia, ler a Bíblia sem Cristo, vamos fazer uma comparação. É um grande erro. Mas comparando assim, é como se você quisesse tomar um chá de hortelã e não sentir o sabor nem o aroma da hortelã. Tá certo? Então, a Bíblia, a realidade da Bíblia, da palavra, é Cristo, é a vida, é o Espírito. Então, sempre que formos a palavra, nós temos que ir a Cristo. Isso é algo que nós vamos repetir várias vezes, porque nós podemos entender com a mente, mas não praticar, não exercitar bem o que nós estamos falando. Por isso nós precisamos repetir e praticar, tá bom? Nós vamos ver mais um pouco hoje, esperamos ser ajudados um pouco mais. Então hoje nós vamos ver. O Espírito é o que dá vida. Não se iluda. Nada pode suprir vida a não ser o Espírito. Aqui, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo. O Espírito é o que dá vida. Aleluia. Também nós vamos ver o modelo de Moisés. Vocês todos conhecem Moisés, sabem que Moisés é uma figura do Antigo Testamento, escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.
Então, esse Moisés foi grandemente usado por Deus, um profeta do Senhor, um líder do povo de Israel, e ele deixou um modelo muito importante para nós, e nós vamos ver esse modelo ainda hoje. E por último, hoje nós vamos falar sobre a verdade e o Filho. Quando escrevemos aqui o Filho com letras maiúsculas, é o Filho de Deus, é Cristo, é o Senhor Jesus. Então, essa é uma breve explanação do que nós vimos e o que nós vamos ver hoje. A realidade da palavra é vida, também já falamos sobre isso, sobre a realidade da Bíblia é a vida. A leitura da Bíblia é diferente, precisamos sair da caixa e ter uma experiência superior. Espero que todos nós possamos entrar numa experiência mais elevada com a palavra de Deus, com a Bíblia, a partir das nossas conversas, tá bom? Então, vamos ser ajudados. Agora, eu queria entrar num assunto de suma importância também. Bom, hoje nós vamos ver, o assunto que eu vou falar daqui a pouco, mas hoje nós vamos ver ainda, que a palavra não é apenas letra, vamos reforçar isso, não apenas letra, a palavra de Deus é espírito, as palavras do Senhor são espírito, não apenas letras, mas são espírito, certo? E nós vamos reforçar pouco a pouco, nós vamos assimilando as coisas do espírito, tá certo? Não tome a palavra como letra, não podemos entrar na leitura da Bíblia como uma letra morta, como se lê um jornal, como se lê um livro qualquer. Não, a Bíblia é espírito. Ok. Vamos falar também sobre a morte espiritual. O que é morte? Morte, nós sabemos da morte física, mas também queremos falar da morte espiritual. O que significa a letra mata? O que significa essa morte espiritual? Vamos detalhar um pouquinho mais. O espírito inativo, o espírito desconectado. Veja, aqui está escrito espírito com letra minúscula, certo? E que espírito nós estamos falando aqui? Estamos falando do espírito humano, do espírito do homem. E aí sim, é aquele assunto que eu ia começar, nós vamos ver mais detalhadamente sobre o espírito humano, como é que funciona. Então, nosso espírito, ele muitas vezes está inativo, está desconectado. Não deve ser assim. Deus quer restaurar a função do seu espírito humano. Deus quer restaurar a função do espírito de todo o homem. Aleluia! Que sejamos esses para despertarmos o mais rápido possível em nosso espírito. E aí nós teremos um espírito vivo e operante. Olha só os termos, vivo e operante. Estamos acostumados muitas vezes a ser, como foi falado, um espírito inativo, desconectado com Deus. Mas agora nós queremos ter um espírito que está vivo e que está operando, que está trabalhando, que está funcionando. Deus pretende que todos os homens tenham o seu espírito funcionando. É por meio do espírito que nós conectamos com Deus, com as coisas espirituais. Ok? Então vamos avançar. Agora sim, eu quero falar do homem. Todos nós somos homens. Nós fomos criados de uma maneira especial por Deus. E todo homem é então tripartido. Talvez alguns já conheçam esse assunto, mas é bom nós relembrarmos, nós firmarmos o que a Bíblia nos apresenta com relação ao homem. O homem é um ser tripartido. O que significa isso? Tem 3 partes. Alguns pensam que o homem tem apenas 2 partes, corpo e alma. E a alma seria o mesmo que espírito, e espírito mesmo que a alma humana.
e a Bíblia nos revela que não é bem assim. Então eu queria ler um versículo para ficarmos bastante claros o que a Bíblia fala a respeito do homem. 1 Tessalonicenses, eu não coloquei aí, mas vou ler para vocês, capítulo 5, versículo 23, fala assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo aqui fala que Deus da paz, ele quer e está fazendo uma obra de nos santificar em tudo. Quando ele fala em tudo, é em todo o nosso ser, em nosso ser completo, em nosso ser todo abrangente, todas as partes do nosso ser. E aí vem a discriminação do que é o nosso ser. Nosso ser é espírito, alma e corpo. Então, aqui está muito claro que o homem tem 3 partes. Por isso esse termo, homem tripartido. Vamos ver as partes do homem agora com um pouco mais de detalhes. A parte exterior nós vamos representar aqui por um círculo maior, depois vamos ter círculos interiores ali. Esse círculo representa, então, o corpo do homem. Todo homem tem corpo. Então, a parte exterior, a parte visível é o corpo. Uns mais magros, outros mais gordinhos, e assim vai. Tem bastante diferença no corpo exteriormente. Mas todo homem também tem uma parte mais interior que se chama alma. A alma do homem é a sede, é onde nós temos os pensamentos, as nossas vontades, as nossas escolhas, onde nós temos os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então a alma é o que eu sou, como que eu sinto as coisas, o que eu penso, o que eu decido, o que eu escolho, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu amo, o que eu odeio. Então tudo isso faz parte da alma do homem. E embora nós não vejamos, a alma é uma parte imaterial, é também chamada de psique no grego, por isso daí vem psicologia, que é o estudo da psique, que é o estudo da alma do homem. Então aí trata dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções, certo? Então a alma do homem falando de 3 pontos, 3 funções: mente, vontade e emoção. Esses 3 pontos fazem parte da alma do homem. Essas 3 funções, ok? Fazem parte da alma do homem. Todo homem tem alma. Todo homem tem corpo, todo homem tem alma. Quando eu falo homem, é homem e mulher, é gênero humano. Mas tem a parte mais interior, que todo homem tem, mas só os homens têm, os animais não têm, as outras criaturas de Deus não têm. E essa parte mais interior, então, é o espírito humano. E é esse espírito humano que nós precisamos acionar, ativar, avivar, sem o que nós não conseguimos tocar nas coisas espirituais. Eu vou citar um versículo para você. Você depois procura na sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Está escrito assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Na verdade, esse com ele está um pouquinho demais ali, porque no original é um espírito. Ou seja, se uniu ao Senhor. Você, homem, se une ao Senhor, você se torna um espírito. Um espírito só. Espírito humano mais o Espírito de Deus não fica 2, fica um só.
Ok? Então, vou mostrar aqui ainda uma animação aqui. O Espírito, ali escrito com E maiúscula, e esse Espírito com E minúsculo. Por quê? O Espírito humano e aquele Espírito é o Espírito de Deus. Espírito Santo, Espírito de Cristo, Espírito de Jesus Cristo, e assim vai. Mas é o Espírito. E aqui nós vamos representar também com um círculo, tá bom? Uma circunferência ali. Nós vamos representar o Espírito de Deus como aquele círculo que está ali fora do homem. Você já foi criado assim, corpo, alma e espírito. No seu espírito, sente a falta das coisas espirituais. O corpo toca as coisas materiais, a alma toca as coisas psicológicas, mas o espírito humano precisa tocar as coisas espirituais. E essa falta é que nós sentimos antes de conhecer o Senhor, antes de ativar nosso espírito. Então, quando nós ativamos nosso espírito? Quando nós chamamos o Senhor para vir morar em nós. E aí acontece isso que eu falei. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, na nossa animação aqui, você chama, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e o Senhor vem habitar no seu espírito. E agora o seu espírito humano se uniu ao Espírito de Deus e começou a trabalhar. Isso chama-se regeneração. Também vamos ver a respeito disso hoje. Esse assunto é abordado em outras partes do livro Fundamentos da Fé Cristã. Mas, via de regra, nós precisamos retornar a esse assunto para entendermos como que nós funcionamos e por que nós precisamos usar nosso espírito para tocar a palavra de Deus, para entrar na realidade da palavra de Deus. Certo? Então, muito bem, graças a Deus, nós devemos ter nosso espírito regenerado. E aqui, João 6,63. O Espírito é o que vivifica, dá vida, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, qual que é a natureza da palavra de Deus? Qual que é a realidade da palavra de Deus? Espírito e vida. Em que esfera que eu tenho que entrar? Na esfera do Espírito e da vida. Não é a minha vida natural, é a vida divina. Então, reforçando, o Espírito é o que dá vida. Nada pode substituir o Espírito para suprir vida para você. A letra não dá vida, pelo contrário, nós vimos que a letra mata, mas o Espírito que está na palavra dá vida. Graças ao Senhor, as palavras são Espírito e são vida. Veja só, a Bíblia é misteriosa, podemos falar assim. Eu falei em outras ocasiões que às vezes a gente queria ver um livro que soltasse faísca, que você abrisse, tinha uma luz resplandecente, assim, porque a Bíblia é um livro divino, é um livro de Deus, então devia ser algo diferente. Não, é um livro comum, mas quando você usa seu espírito, toca no espírito da palavra, as palavras que estão na Bíblia, elas se tornam para você espírito e vida. Aí o milagre acontece. Amém. Vamos ver também Efésios 2, 1. Olha o que fala aqui. Ele vos deu vida. Ele, Deus, o Senhor, vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Você estava morto, eu estava morto. Mas como assim? Eu estou aqui. Então não é a morte física que está falando, mas a morte espiritual. Nós estávamos mortos em nosso espírito. Lembra que eu falei lá do espírito humano? Lembra daquele homem, aqueles 3 círculos? O espírito humano estava inativo. Estávamos mortos no nosso espírito. Nosso espírito não estava tendo função.
Estávamos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Estávamos afastados de Deus. Estávamos andando na direção oposta a Deus. Sabe o que é isso? Isso é morte espiritual. Um homem sem funcionar no espírito está morto espiritualmente. Ó Senhor Jesus. Então Paulo, ele fala aqui em outros versículos da Bíblia também, mostra que nós, sem Deus, sem usar nosso espírito, somos mortos. Ok? Por isso, muitas vezes havia um desejo, um anelo lá no nosso interior que nada podia preencher. Nada podia tapar o buraco que havia lá no nosso íntimo. Mas quando Deus vem, aleluia, somos preenchidos e a vida começa a ter sentido. Então, estávamos mortos, reforçando. Mortos aonde? Na carne? No corpo? Não. Mortos no espírito. Na verdade, nosso corpo, nossa alma estava muito ativa. A gente fazia o que queria, pensava, enfim, não tinha nenhum problema de pecar. Então, está muito ativo na carne. Nenhum problema assim, não tinha nenhuma restrição, né? Mas problema sempre tem, né? Ó Senhor Jesus. Então essa é a situação que Paulo descreve para nós, essa informação importante. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas quem é Deus? Como tocar Deus? O que Deus está anelando? Então João 4:24, aqui fala, Deus é Espírito. Qual é a natureza de Deus? É Espírito. E é importante que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, sair daquela condição de um espírito inoperante, de um espírito desativado, para agora nos conectar com Deus, para agora nos ligarmos com Deus. Como que nós nos ligamos com Deus? Aqui está. Deus é Espírito. E os adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Se você quer adorar alguma coisa que não é o Deus que é Espírito, você não precisa usar seu espírito. Provavelmente você vai usar a sua emoção, seus pensamentos, fazer um pensamento num objeto, numa coisa, em alguém, você vai adorar aquilo como se fosse Deus. Mas para adorar a Deus é só no Espírito, usando o seu Espírito. Esses são os verdadeiros adoradores. Quando fala verdadeiros, significa que essa adoração, ela está na realidade que Deus planejou. Na realidade, na esfera que Deus planejou, que Deus estabeleceu para conectar com Ele, para adorá-lo. Adorar, servir a Deus, viver para Deus, se render a Deus. Isso que é adorar em espírito e em verdade. Essa é a realidade da nossa adoração. É em espírito. Por isso, reforçando, como que devemos adorar a Deus? Em espírito, usando o seu espírito, nosso espírito humano, que agora nós cremos que está com Deus habitando. Bom, contatar Deus é função do espírito. Corpo, alma e espírito. Aonde que eu contato Deus? No corpo? Na alma? Não, é no espírito. Então, para tudo tem o órgão adequado. Se eu quero comer um prato de arroz e feijão com uma picanha, tá certo? E batatas fritas, eu vou usar o quê? Vou usar as mãos, vou usar a boca. Então, o órgão adequado para comer aquele prato de arroz, feijão, picanha, batata frita é a boca. Vou mastigar, vou sentir o sabor, vou ter, meu paladar está envolvido aí.
e vou engolir, aí meu estômago vai funcionar, vai digerir, vai metabolizar, e enfim, tenha a maneira correta. Eu não posso querer colocar no meu ouvido, certo? Vou querer colocar uma colher de arroz, feijão aqui no ouvido, não dá certo, não é essa maneira. Vou colocar pelo nariz também, não é essa maneira. Então, tudo tem uma maneira correta, adequada e estabelecida. E a maneira de nós contatarmos Deus é função do Espírito. Contatar Deus é função do Espírito. Não é você fazer um pensamento positivo. Não é você firmar uma vontade forte. Não, vou com bastante vontade agora, eu vou contatar Deus. Não. É no seu espírito. Então, sempre se lembre, para contatar Deus eu uso o meu espírito. Para contatar a Bíblia eu uso o meu espírito. Como nós vimos, a natureza das palavras de Deus é espírito. Por isso, reforçando, como é que eu contato aquilo que é espírito? Com espírito. Espírito da palavra com o meu espírito humano. Usar a mente natural não funciona. Por que que alguns se frustram? Por que que alguns não conseguem avançar no relacionamento com a Bíblia? Eu vou chamar de relacionamento, não vou falar muito que é uma leitura, mas o relacionamento nosso com a Bíblia. Por que que alguns não conseguem avançar nesse relacionamento? Porque querem insistir em usar a mente natural, entender tudo com a mente, colocar tudo na mente. Claro, vamos entender o seguinte, eu não vou deixar a minha mente de lado, inutilizada. Não, ela vai funcionar. Mas ela vai funcionar não centralizada nela mesma, mas centralizada no espírito humano, centralizada no meu espírito ativo. E aí, a minha mente lê e o meu espírito digere, absorve a palavra como espírito, certo? Só na mente não funciona. É perigoso até, como nós já vimos. A letra mata. Discernir espiritualmente. O que é discernir? Discernir é você julgar, é você ter uma compreensão maior, mais detalhada das coisas, você saber o que realmente é, qual é a natureza das coisas, o que aquilo está trazendo para você, se tem algum dolo, alguma malícia naquilo ou não. Mas vamos falar assim, discernir é julgar espiritualmente. Então, nós somos muito dados a julgar, não é verdade? Nós olhamos uma pessoa, às vezes a pessoa nem abriu a boca, nem conhecemos a pessoa, nós olhamos para ela e já julgamos quem ela é, pela sua aparência, pelas suas vestimentas, e assim é que nós estamos muito acostumados a julgar. E dentro do nosso pensamento a gente já faz distinção. Essa pessoa está nessa esfera, aquela outra está nessa outra esfera. Esse é desse conjunto, esse é da outro conjunto, é dos amigos, esse é dos inimigos, esse é dos indiferentes, e assim vai. Mas discernir as coisas espiritualmente é quando o Espírito revela para você a natureza de algo que você está lendo, de algo que você está ouvindo, de algo que você está recebendo. Então, eu posso ouvir uma palestra, e de repente, nessa palestra, lá no meu espírito está falando assim, essa coisa não é bem assim. Parece que é real, parece que é verdade, mas não é bem assim. Então, lá no meu espírito tem uma negação, não é isso aí não. Então eu consigo julgar no espírito. A minha mente pode ser convencida, mas o meu espírito não aceita aquilo. Tá certo? Por isso nós precisamos usar nosso espírito. Quanto mais nós usarmos nosso espírito, mais discernimento nós vamos ter. 1 Coríntios 2, 14. Olha o que fala aqui. As coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente. Qual é o erro? Querer discernir, entender, compreender, julgar
as coisas do Espírito de Deus de uma maneira natural. Não funciona, não combina, não está na mesma esfera, não está na mesma realidade. Então a realidade é outra. Por isso, esse versículo fala: as coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente. Eu quero deixar a pergunta para você. A Bíblia, papel, capa, tinta, conjunto de folhas, mas aqui dentro tem algo escrito. O que tem escrito? São as coisas do homem ou as coisas de Deus? Como que eu devo discernir? Ok? Alguns querem discernir naturalmente, sem espírito. Aí vai ter muitos problemas. Coisas do espírito. Olha aí. Se o seu espírito não for regenerado, você só tem a alma e o corpo funcionando, mas o espírito não está funcionando, você não vai conhecer as coisas do espírito. Para eu conhecer as coisas do espírito, eu tenho que usar meu espírito. Agora que nós convidamos Deus para vir habitar em nós, para ser aquele que nos dá um novo nascimento aonde? No nosso espírito. Então agora meu espírito começou a funcionar, certo? Precisa crescer, precisa avançar, precisa ter mais experiência. E aí eu vou discernir, entender, vamos falar assim, eu vou captar as coisas do espírito. E tem muita coisa para nós captarmos. João 3,7. Esse trecho é o próprio Senhor Jesus falando com uma pessoa chamada Nicodemos. E o Senhor falou para ele assim: não te admires, não fique assustado, não fique espantado de eu dizer para você, importa-vos nascer de novo. Então é aí que nós estamos entrando naquela parte que eu falei, a regeneração. Todo homem precisa ser regenerado. Você pode ter sido gerado, nasceu uma vez, nasceu da onde? Na carne, no homem exterior, no físico. Agora você precisa ter um novo nascimento. Regeneração é ganhar uma outra vida, é a vida de Deus em você. Por isso que o Senhor falou, não te admires de eu falar para você que você tem que nascer de novo. Todo homem tem que nascer de novo. Todo homem precisa ser regenerado. Não é naquele conceito que antigamente se tinha, colocar alguém na prisão, alguém que cometeu algum crime, e na prisão ele ia ser regenerado, ele ia ser reeducado, isso tomando como uma regeneração. Não, regeneração é algo novo, algo que não havia, algo que você não experimentava. Agora foi iniciado, foi ativado dentro de você. É o seu espírito humano. Então o Senhor falou, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Eu e você, todos nós, todo homem precisa nascer de novo para tocar as coisas de Deus, as coisas do Espírito, para adorar ao Senhor. Como que eu adoro ao Senhor? Em espírito e em verdade. Qual que é o início de tudo? É nascer do Espírito. Amém. Nascer de novo é a regeneração. Nascer do Espírito. O novo nascimento é o despertar do Espírito do homem pelo recebimento do Espírito de Deus. Então agora o seu espírito, meu espírito foi despertado. Deus entrou em nós, nós tivemos um novo nascimento, agora somos filhos de Deus, nosso espírito foi despertado. Agora esse espírito despertado precisa funcionar. Não é verdade? Quando uma criança nasce, o difícil aí é fazer ela parar. Não é? Tem muita vida, muita atividade, está aprendendo tantas coisas, experimentando tantas coisas, difícil fazer ela parar. Às vezes, vocês já viram crianças que estão comendo e estão ali resistindo para não dormir? Às vezes crianças que estão brincando ali, também estão caindo de sono, mas querem continuar brincando. É difícil fazer parar. Nosso espírito
Nossa experiência com Deus, por esse novo nascimento, deve ser assim também. Não queremos mais parar de tocar Deus, experimentar as coisas do Espírito, as coisas da nova vida. Por meio da palavra é que nós experimentamos as coisas do Espírito, porque as palavras são Espírito e são vida. Aleluia. E agora nós vamos ver o modelo de Moisés. Vejam bem, Moisés foi usado para trazer a lei de Deus. Ele foi aquele que subiu ao monte e Deus escreveu nas tábuas de pedra os 10 mandamentos, deu toda a lei, todos os estatutos, as ordenanças, tudo para o povo de Israel seguir aquela lei. Tudo estabelecido, tudo detalhado. Quando nós lemos os livros de Moisés, tem detalhes, tantas coisas, tem detalhes que nós nem imaginávamos que estaria na Bíblia. Está na Bíblia. Como deveria ser. Então Moisés foi essa pessoa que na comunhão com Deus recebeu a incumbência de Deus para dar a lei para o povo de Deus no Antigo Testamento. A lei e o Senhor da lei. Moisés, antes de conhecer a lei, ele estava na comunhão com o Senhor. E o Senhor deu a lei para ele. O que ele mais prezava? Será que era a lei ou era o Senhor da lei? Pensa um pouquinho. Ó Senhor Jesus, não estou querendo dizer que a lei não é boa. A lei é boa, a lei é santa, a lei é maravilhosa, a lei apresenta quem Deus é, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, certo? Então a lei é um testemunho de Deus, porque fala a respeito do coração de Deus. Por exemplo, a lei fala, não adorarás outros deuses além de mim. O que mostra aí? Deus é ciumento. Deus é zeloso. Se você adorar outros no lugar de Deus, Ele tem ciúme. Ele tem zelo por você. Ele não gosta que isso aconteça. Então, a lei mostra que Deus tem ciúmes. Ele nos quer para Ele. Ele quer que nós sejamos um povo exclusivo, peculiar dele. Isso está representado na lei de Deus. É bom ou não é? É bom. Mas vamos seguir adiante. Consultar o Senhor. Às vezes nós podemos consultar a letra, mas também nós precisamos consultar o Senhor. Então esse modelo que nós vamos ver agora, esse exemplo que Moisés dá para nós. Nós vamos ler um trecho meio longo, mas para entendermos a história, o contexto do que aconteceu com Moisés e o povo, e entendermos qual foi a reação de Moisés, qual foi a atitude de Moisés que nós precisamos também pegar como modelo para nós. João 1,17, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, fala que a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então veja, quem é Moisés? Moisés é um homem muito importante dentro do plano de Deus, dentro da história do povo de Deus, uma pessoa muito importante que escreveu na Bíblia, participou dos registros bíblicos. Então, quem é Moisés? Moisés é alguém que foi usado por Deus para que a lei fosse dada, a lei de Deus fosse apresentada. Então, Moisés também podemos entender, é um homem fiel, e a Bíblia fala que ele foi fiel em toda a casa de Deus. Então, grave isso aqui, a lei foi dada por meio de Moisés. A lei de Deus, a lei santa, a lei que era boa, mas que o homem não conseguia cumprir. Mas ela foi dada por meio de Moisés. Em Números, quarto livro da Bíblia,
Números, que relata a experiência do povo de Israel andando pelo deserto, quando sai do Egito, da escravidão no Egito e vai para Canaã, que é a boa terra que o Senhor prometeu, o reino de Israel, né? A nação de Israel hoje. Então, quando o Senhor tirou o povo do Egito, e eles estavam caminhando no deserto 40 anos, eles tiveram muitas experiências ali. E uma delas foi essa. Eu vou ler para vocês. Números 27, versículos de 1 a 5. Vieram as filhas de Zelofeade. Quando tem assim, colchete, 3 pontinhos, significa que tem mais alguma coisa entre essa palavra e aquela palavra, mas que, para o nosso caso, não era tão necessário. Vieram as filhas de Zelofeade, filho de Manassés. São estes os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Olha, se você tiver 5 filhas, pode pôr esses nomes nas suas filhas, tá? Apresentaram-se diante de Moisés, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, uma rebelião. Mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos, por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Então, essas filhas de Zelofeade, é um nome, é uma pessoa, é um pai que teve 5 filhas e ele não tinha filhos. Na lei, a herança passaria do pai para o filho, não para as filhas. Certo? Então a lei estava lá, estabelecida. Os filhos herdam a herança dos pais. No caso, as filhas não teriam esse direito. E a herança do pai ia parar em outras famílias. Iria se perder. E aí, pela lei, perderia a herança. Então elas foram falar com Moisés. Moisés, nosso pai morreu, ele não foi um rebelde, ele não fez coisas absurdas, ele morreu nos seus próprios pecados. Mas agora ele só deixou filhas. E aí, nossa herança, a herança do nosso pai, vai para as outras famílias e o nosso pai deixou, as heranças ficam para outros? Como é que é isso? Muito bem. Moisés levou a causa delas ao Senhor. Moisés poderia ter ouvido a causa delas, a reclamação delas e falar assim: o que está na lei? É para os filhos? Vocês são filhos? Não, vocês são filhos? Então, perdeu. Não é isso? Ele promulgou a lei foi dada por seu intermédio, ele sabia muito bem o que estava na lei, mas Moisés era uma pessoa que não se apegava à lei fria, ele se apegava ao Senhor da lei. Ele poderia falar isso, mas o que fala aqui? Levou a causa ao Senhor. Ele não foi consultar a letra fria ali. Ó, está aqui, ó. Não. Ele foi falar com o Senhor. Qual o resultado disso? O que vocês acham? O que aconteceu? Vamos ver. Os versículos seguintes de Números 27, 6 a 7. Disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai e farás passar a elas a herança de seu pai. Olha só, para quem que ia passar a herança? Para elas. Mesmo que elas casassem com outras pessoas de outras famílias, tal, e certamente teriam que fazer isso, o que acontecia? A herança ia passar para elas. Deus falou: elas falam que é justo. Que bom que você veio perguntar para mim, Moisés. Que bom que você veio me consultar.
Elas têm razão, elas estão certas, Moisés. Isso mesmo, vamos dar herança para elas. Então veja, disse o Senhor a Moisés: quando vai a palavra, o Senhor tem que falar conosco. Não é, como a gente fala, né? A letra fria, a letra preta no papel branco. Não é aquilo que é tão, como que eu falo? É frio mesmo, né? Alguma coisa que não tem mudança, não tem vida. É morto. Então, mas Deus não. Deus trouxe uma palavra de vida. Não que ele vai contra a lei, mas ele está aplicando a lei de uma forma viva. Elas têm razão. Está certo. Vamos passar para elas. Se não tem filho, passa para as filhas. Disse o Senhor a Moisés. Aleluia. Então, esse exemplo de Moisés, nós realmente devemos guardar no nosso coração. Que muitas vezes nós queremos pegar a letra da Bíblia e levar ferro e fogo. Esse é o termo, levar ferro e fogo. Mas o Senhor, quando a gente consulta o Senhor mostra como é que está no coração dele. Então, eu queria destacar o seguinte: Moisés tinha a lei? Tinha. Mas Moisés também tinha o Senhor. Amém? Tinha a lei para ler, mas tinha o Senhor para contatar, o Senhor para perguntar, o Senhor para consultar. Então, muitas vezes nós ficamos no nosso entendimento, no nosso pensamento, acho que é assim. Não, cuidado, vai consultar o Senhor. Você tem a palavra escrita ali? Tem, mas você tem o Senhor também. E vamos entrar um pouquinho mais aqui, ó. Agora o outro ponto, a verdade e o Filho. Temos a palavra da Bíblia e o Espírito. Então vamos ampliar isso aqui. Você tem a palavra da Bíblia, está aqui, está gravada, está no celular, está no papel. Você tem essa palavra, essa inscrição, mas você tem também o quê? O Espírito. O Espírito daquele que escreveu a Bíblia. Ok? Nunca esqueça disso. Temos a Bíblia e temos o Espírito. Como eu falei, Moisés tinha a lei e tinha o Senhor da lei. Moisés podia consultar a lei, aplicar ali, a ferro e fogo, mas ele foi e consultou o Senhor. Elas têm razão. Vamos dar herança para elas. Ó Senhor Jesus. Quantos problemas nós causamos por pegar a letra e aplicar, principalmente para os outros, né? A gente gosta de aplicar ferro e fogo para os outros. E isso é morte. Mas nós devemos ir ao Senhor. Senhor, o que nós vamos fazer? Como está escrito aqui, Senhor? Como que deve ser aplicado? Amém? Equilibrados por dois aspectos. Então, quais são esses dois aspectos? Um aspecto é a Bíblia no seu exterior. A Bíblia fora de nós. Aqui está a palavra de Deus, sim. E no aspecto interior, o que tem? Espírito. O Espírito de Deus veio habitar em mim. Então eu posso agora contatar a Deus, ter comunhão com Deus para conhecer as coisas de Deus, como nós lemos, as coisas do Espírito. Elas se discernem espiritualmente. Em uma ocasião, encontrei uma pessoa que estava falando a respeito de se divorciar, porque tinha visto diante de Deus que ela deveria casar com a esposa de outro irmão. Então, isso ela pensava, isso que ela achava que era algo que o Espírito de Deus estava falando dentro dela. Certo? Isso está equilibrado? Não, isso não está equilibrado. Porque dentro dela, pode ser uma confusão dela, mas ela tem um sentimento lá que é assim, mas fora dela, na Bíblia, não é assim. Então, nada que seja do Espírito verdadeiramente
não vai combinar com o que está na Bíblia exteriormente. Certo? Então, a Bíblia equilibra nosso interior. E o nosso interior equilibra o que está na Bíblia quando nós queremos tomar de uma maneira da letra. Certo? Então, precisamos ter a Bíblia fora de nós e o Espírito de Deus no nosso interior. Maravilhoso, né? Esse é o plano de Deus. Deus quer falar conosco. Deus quer sempre nos ajustar, nos adequar para o seu propósito. Conhecer a verdade viva. Eu queria ler um versículo. Um versículo para vocês. Hebreus capítulo 4, versículo 12. É um versículo maravilhoso. Fala o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Veja aqui, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, ela penetra, ela faz uma cirurgia dentro de nós, nas partes interiores do homem, nas partes imateriais, não estamos falando das partes físicas, das partes imateriais. Deus faz uma cirurgia por meio da sua palavra. Então, como nós vimos, o homem tem corpo, alma e espírito. Às vezes você acha que alguma coisa é do espírito, mas é da alma, como esse exemplo que eu dei agora há pouco. Então vem a palavra e faz o quê? Um discernimento. Ela coloca de um lado o que é do espírito e do outro lado o que é da alma. Porque a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Ó Senhor Jesus, muito bem. A verdade que liberta. A verdade aí está letra maiúscula. Nós vamos ver por que está com letra maiúscula. E nós precisamos ser libertados, até mesmo de conceitos, até mesmo de pensamentos velhos, antigos, religiosos, que não combinam com os pensamentos de Deus. Nós precisamos ser libertados de enganos, de aparência daquilo que é de Deus. Precisamos ser libertados do pecado, ser libertados de vícios, ser libertados, ter libertação em muitos aspectos da nossa vida, nos relacionamentos, tá certo? Então a verdade, ela liberta. A verdade e o Filho. João 8, 31 e 32. Presta atenção. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos caminhando aqui nesses versículos. Permanecer na minha palavra. Qual que é a realidade da palavra? Espírito e vida. Quando eu permaneço na palavra, não é na letra, mas eu permaneço na palavra que é espírito e vida. Aí, verdadeiramente, eu me torno um discípulo do Senhor. E eu passo a conhecer a verdade. A verdade, a realidade das coisas de Deus. E a verdade me liberta. Hoje, esse versículo está um pouco em moda, tá certo? Tem alguns que usam esse versículo, mas nós não queremos usar na mente, nós queremos usar em espírito e em verdade. A verdade nos liberta, nos libertará. Permanecer na minha palavra. Qual palavra? A palavra do Senhor. Não na nossa, mas na palavra do Senhor. Não na de alguém, mas na palavra do Senhor. Conhecer a verdade. Esse conhecer é usando também seu espírito. Certo? Não é o conhecimento morto, não é o conhecimento intelectual. Conhecer a verdade. Conhecimento de vida. Conhecimento em experiência.
em realidade. A verdade liberta. Eu não sei se você tem essa experiência, mas eu tenho muita experiência que quanto mais eu conheço a verdade, quanto mais estou na palavra do Senhor, mais eu sou libertado das coisas que aparentemente são verdades. Tá? A verdade é o Senhor. Nós vamos ver aqui. Então, conhecer a verdade nos liberta. E João 8,36, um pouco mais adiante desses versículos, fala assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, qual é a verdade? A verdade no papel? Não. É a verdade do Filho. Se o Filho me libertar, eu verdadeiramente serei livre. E aí, a gente tem que fazer o Filho liberta, né? E aí nós temos que ligar aqui a essa palavra de João 14,6. O que é a verdade? O Senhor falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Certo? Então, a verdade é o Filho. O Filho é a verdade. Ó Senhor Jesus, não tome a verdade como separada de Cristo. Não tome Cristo como se não fosse a verdade. Ele é a verdade. E a verdade nos liberta. Reforçando. A palavra do Senhor leva a conhecer a verdade. E conhecer a verdade leva à libertação. Senhor Jesus. Espero que, chegando nesse ponto, você tenha realmente ganho, assimilado, que não dá para ler a Bíblia sem usar o nosso espírito e ganhar aquilo que a Bíblia tem para nós, para nos levar a uma experiência superior, uma experiência mais avançada. Se eu contato a Bíblia com a minha mente, eu posso ter morte e não vida. E também posso levar morte para outras pessoas. Isso, infelizmente, acontece. E a Bíblia, ela é eficaz para mim, porque eu creio na Bíblia. Eu lembrei de um versículo agora, eu queria ler para vocês. 1 Tessalonicenses. Dois 13. Paulo fala o seguinte para os Tessalonicenses: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, essa palavra que ele está falando é a palavra que está na Bíblia, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Quando nós cremos, quando nós usamos o nosso espírito, a palavra vem e opera eficazmente em nós. Lembra aquele versículo de Hebreus? A palavra de Deus é viva e eficaz. Mas eu tenho que crer, eu tenho que tocar com o espírito, eu tenho que receber pela fé. E aí essa palavra opera eficazmente em nós. E agora vamos ao nosso quadro negro, quadro à lousa, para as perguntas. Vou deixar as perguntas para vocês. Primeira, como Deus nos dá o equilíbrio na vida cristã? Lembra que eu falei? Algo exterior, algo interior. Então, isso nos equilibra. Que aprendemos com o exemplo de Moisés e as filhas de Zelofeade. Então você pode descrever o que você entendeu, o que você aprendeu, que exemplo, que modelo foi Moisés para você. E só mais uma pergunta. Na verdade, é uma atividade. Relacione a verdade e o Filho de Deus. Tá certo? Então você faz uma relação entre verdade e o Filho de Deus. Cristo é a verdade. Ok? Chegamos no final da nossa aula de hoje. E a palavra de Deus
a realidade da palavra, vimos esses 5 pontos e esperamos que você possa desfrutar, aprender, assimilar e aplicar na sua vida cristã. Deus abençoe a todos e que possamos nos encontrar novamente. Amém. Até mais.